E se eu te disser que cada átomo do teu corpo pode estar sonhando agora mesmo? Em 1801, Thomas Young apontou um feixe de luz para duas fendas paralelas e quebrou 2000 anos de certezas sobre realidade. A luz criou padrões de interferência como onda. Mas quando ele colocou um detector para observar por qual fenda cada fóton passava, o padrão mudou instantaneamente, como se a luz soubesse que estava sendo observada. Neste vídeo, vou te mostrar por que esse experimento simples força físicos a considerar algo impossível. Consciência e matéria não são duas coisas separadas, mas dois lados da mesma moeda. E no final, você vai entender por que o universo inteiro pode ser um sonho se sonhando, através de bilhões de formas. Se isso te intriga, se inscreve agora. Antes de continuar, para e olha para a tua mão. Ela parece sólida, certo? Mas a física provou. 99,9999% dela é espaço vazio. E os 0,0001% restantes são partículas que só se tornam reais quando observadas. Antes disso, existem apenas como probabilidades. Tua mão não é sólida. É um sonho de matéria se estabilizando quando você olha. Vivemos numa era estranha. O filósofo Byung-Chul Han diz que perdemos a capacidade de contemplar mistérios. Ele chama isso de sociedade da transparência, onde tudo precisa ser explicável, mensurável. Mas tem um problema. A própria base da realidade, o átomo, a partícula, se comporta de forma inexplicável pela lógica clássica. E quando mais tentamos medir, mais misterioso fica. Deixa eu te contar o que realmente acontece no experimento da dupla fenda. Clinton Davidson e Lester Germer repetiram o experimento em 1927, mas com elétrons, partículas sólidas de matéria. Quando atiraram elétrons através das duas fendas, sem observar, criaram um padrão de interferência, comportamento de onda, como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas aqui vem a parte que te dá arrepios. Quando colocaram detectores para ver por qual fenda cada elétron passava, o padrão de onda desapareceu. Os elétrons voltaram a se comportar como partículas. A simples presença de um observador, mesmo uma máquina, mudou o comportamento da matéria. Como se o elétron soubesse que estava sendo observado. Agora respira fundo comigo. Isso significa que matéria não tem estado definido até ser observada. Ela existe em superposição, em todos os estados possíveis simultaneamente até a medição. No instante da observação, essa nuvem de probabilidades colapsa numa realidade específica. Os físicos chamam isso de colapso da função de onda. A pergunta que ninguém responde: o que causa o colapso? Em 2012, Jim Redding fez algo ousado. Replicou o experimento da dupla fenda com meditadores treinados, tentando influenciar o padrão apenas com intenção consciente. Os meditadores conseguiram alterar significativamente o padrão. Não meditadores, não. Redding obteve resultado 5 sigma, o padrão Ora da ciência. Então colocou tudo na internet. Rodou por 3 anos com 5.000 observadores humanos e 7.000 computadores à distância. Meditadores conseguiam alterar padrões, computadores não. Como se consciência treinada tivesse interface com matéria. Mas espera, porque isso vai mais fundo. Nos anos 1990, Roger Penrose, Nobel de Física 2020 e Stuart Hameroff propuseram algo revolucionário: ORC. Eles disseram que consciência não emerge das conexões entre neurônios, mas de processos quânticos dentro dos neurônios em estruturas chamadas microtúbulos. Microtúbulos são tubos proteicos de 25 nanômetros, escala onde efeitos quânticos dominam. Penrose e Hameroff propuseram que sustentam coerência quântica. Quando essa coerência colapsa, gera um momento de experiência consciente. Consciência seria o universo quântico colapsando em realidade dentro do cérebro bilhões de vezes por segundo. A ciência rejeitou isso. Cérebros são quentes, úmidos, impossíveis para a coerência quântica. Mas em 2013, Anirban Bandyopadhyay mediu algo impossível: vibrações quânticas coerentes em microtúbulos a temperatura ambiente. A teoria ganhou respaldo experimental. E aqui fecha tudo. Penrose não é místico. Ele provou teoremas sobre buracos negros com Hawking.
mas chegou a uma conclusão radical. Consciência não pode ser computacional. Ele usou o teorema de Gödel para provar isso. Existem verdades matemáticas que sabemos serem verdadeiras, mas que nenhum sistema formal pode provar. Como conseguimos? Através de processos quânticos não computacionais, nos microtúbulos. Traduzindo, tua consciência não é um programa rodando num computador biológico. É fenômeno quântico, na fronteira entre matéria e possibilidade pura. É o universo sonhando através de ti. Quando Hameroff estudou anestesia, descobriu que anestésicos afetam especificamente os microtúbulos, interrompendo processos quânticos. É como se consciência fosse um canal quântico que a anestesia fecha. Conecta isso com a dupla fenda. Se consciência é processo quântico e partículas mudam quando observadas, talvez não seja observação física que colapse a função de onda. Talvez seja a interface de consciência com campo quântico. Quando você observa, não registra passivamente. Você participa ativamente na criação daquela realidade entre infinitas possibilidades. John Wheeler, que criou o buraco negro, criou o experimento mental da escolha atrasada. Um fóton viaja bilhões de anos. Você escolhe medi-lo como partícula ou onda agora. Sua escolha determina retroativamente como ele se comportou bilhões de anos atrás. Wheeler concluiu: o universo é participativo. Realidade é criada num ato de observar. Tem algo ainda mais profundo. Quando microtúbulos entram em coerência, Hameroff sugere que podem se entrelaçar não só com outros microtúbulos, mas com o campo quântico universal. Em meditação profunda, tua consciência pode estar se entrelaçando com consciências distantes, com campos não locais, talvez com o que místicos chamam de consciência cósmica. E a virada final. Quando morremos, necrotúbulos perdem coerência. Mas Hameroff diz que informação quântica contida neles não é destruída. Isso é princípio fundamental da física. Ela se dissipa no universo. Tudo o que você experimentou continua resistindo de alguma forma no campo universal. Não há imortalidade pessoal, como a religião ensina. É mais sutil. Você nunca foi você, isolado. Você sempre foi um padrão temporário de coerência quântica no campo universal. Quando se dissolve, a informação retorna ao campo. Como onda que quebra, a água volta ao oceano. Então, quando a matéria sonha, talvez sempre, cada partícula em superposição é o universo sonhando todas as possibilidades. E consciência, tua consciência, é o momento em que o sonho colapsa em experiência. Você não está tendo uma experiência do universo. Você é a experiência que o universo está tendo de si mesmo. Agora fecha os olhos se puder. Respira fundo. No espaço entre dois pensamentos existe algo que nunca muda. Algo que estava aqui antes do primeiro pensamento e continua depois do último. Não é matéria, não é a energia. É o campo consciente puro do qual ambos emergem. Físicos chamam de campo quântico. Místicos chamam de consciência pura. É a mesma coisa vista de ângulos diferentes. E você? Você é o ponto onde esse campo se torna consciente de si mesmo. Onde átomo encontra espírito. Onde matéria percebe que sempre foi sonho. E sonho percebe que pode se materializar. Você não é corpo que tem consciência. Você é a consciência brincando temporariamente de ser corpo. E cada átomo teu vibra com informação quântica que te conecta com o universo inteiro. Se isso ressoou, deixa nos comentários uma palavra que representa o que você sentiu. Compartilha com quem questiona a natureza da realidade e busca respostas além do materialismo reducionista. E se inscreve no Sopro Quântico para continuar explorando essa fronteira onde física rigorosa encontra mistério profundo. Porque o despertar não acontece negando matéria ou espírito. Acontece quando você percebe que sempre foram a mesma coisa se olhando no espelho. Até o próximo sopro.